perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que eles lhe diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, e nós te bendizemos por tua santa palavra, e clamamos agora, Deus, pela tua revelação. Revela-nos, ó Pai, a tua vontade. Revela-nos, ó Deus, o teu querer. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através das nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: conhece a sua voz. O Senhor Jesus, Ele começou a sua palavra trazendo uma explicação, trazendo um exemplo do pastor de ovelhas. Naquela época, assim como nos dias de hoje, o pastor de ovelhas é aquela pessoa encarregada de cuidar das ovelhas. As ovelhas são considerados animais dóceis,
são animais de fácil trato, não são animais agressivos, não são animais perigosos. Mas entenda, as ovelhas, elas possuem uma capacidade de reconhecimento de quem toma conta delas. E uma ovelha que tem ali o seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor, ela conhece o tom de voz do seu pastor. E quando ele chega no curral, quando ele chega na porta do curral e chama, ele vai chamando as ovelhas pelo nome, e aquelas ovelhas vão seguindo ele. Quando uma ovelha se dispersa, ele vai, chama aquela ovelha. Se ela não escuta, ele pega o seu cajado, puxa aquela ovelha e traz a ovelha de volta para caminhar junto com as demais ovelhas. Aquela época, o povo de Israel era um povo que tinha uma cultura muito forte no cuidado dos animais, principalmente das ovelhas. Das ovelhas vinha a lã, e a lã era usada para confeccionar roupas. Por isso as ovelhas eram muito importantes. Ovelhas não eram cuidadas e tratadas para serem comidas, mas elas eram cuidadas e tratadas para poder dar lã, e a lã se fazer a roupa. Então uma ovelha morta era prejuízo para o dono das ovelhas. Então as ovelhas, elas tinham que ser preservadas vivas. É notório que aquelas pessoas, os pastores de ovelha, pegavam as ovelhas e saíam pelo campo para procurar pastagens. E às vezes eles passavam dias e até mesmo meses longe da sua casa, e eles tinham que sobreviver no campo, eles tinham que sobreviver ao frio da madrugada, eles tinham que sobreviver ao calor do sol durante o dia e levar as ovelhas para pastos verdejantes. E o Senhor Jesus, Ele dando esse exemplo do pastor de ovelhas, Ele dando esse exemplo desses animais magníficos que são as ovelhas, Ele diz o seguinte, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas pula, mas entra pelo lado da cerca, ele é um ladrão. Porque o pastor de ovelhas, ele entra pela porta das ovelhas, porque ele é conhecido das ovelhas, e ele também conhece todas as suas ovelhas. E esse porteiro, o porteiro abre a porta na hora que for para o pastor das ovelhas. Estamos dando aí o exemplo daquele que cuida dos animaizinhos. Jesus continua falando, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Então as ovelhas já estão habituadas com aquele pastor. Tudo isso num exemplo prático que Jesus estava dando. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque se o estranho começar a chamar as ovelhas não vão, porque elas não conhecem a voz daquele que é o estranho, daquele que é o ladrão que quer roubar as ovelhas. E ele diz mais aqui, ó, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela lhes dizia. Eles não entenderam, mas por que Jesus está falando de ovelha? Por que Jesus está falando de pastor de ovelhas? Por que Jesus está usando um exemplo simples? Então Jesus usou esse exemplo para mostrar para nós aquilo que nós devemos fazer, qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso caminhar na sua presença. Neste exemplo, quem já cuidou de animais ou quem cuida de animais sabe disso. Todo animal conhece o seu dono, todo animal sabe quem é o seu dono ou a sua dona. Quando chega em casa, aqueles animais, ou quando chega no quintal ou lá no lugar onde você cria, os animais vêm receber, porque eles conhecem a sua voz, eles conhecem o seu cheiro, porque você cuida deles. Assim somos nós diante de Deus. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Deus conhece cada um de nós, porque entenda uma coisa.
pastor fulano de tal. Normalmente a pessoa, ela usa o nome da igreja e o nome do pastor da igreja. Ela fala, sou da igreja tal, o pastor fulano de tal. E assim é no dia a dia. Nós costumamos olhar para a pessoa que é o dirigente da obra, o cooperador de Cristo, como se ele fosse, e somos chamados, a maioria é chamada de pastor, de pastora, uns são chamados de presbíteros, enfim, os nomes bíblicos que nós temos dentro aqui do convívio cristão, do convívio religioso. Só que entenda uma coisa: diante de Deus existe um só pastor, existe um só que nós devemos ouvir e seguir a sua voz, existe um só que é aquele que domina as nossas vidas, que é aquele que nós devemos seguir. Ele não é chamado por um nome humano, ele não é chamado da denominação A, B ou C, ele não é chamado de um nome de pastor A, B ou C. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o pastor da minha vida e é o pastor da tua vida. Quando alguém te perguntar de que igreja você é, o correto seria você dizer: eu sou da igreja que vai ser arrebatada com a volta do seu Senhor. E quem é o seu pastor? O correto seria você dizer: o meu pastor é Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim. Eu estou na igreja que vai ser arrebatada e eu faço parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Este é o correto de nós respondermos. Porque, meus irmãos, as pessoas, elas não entendem que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é um reino material, não é um reino de paredes, não é um reino de carros, não é um reino de aviões, não é um reino de bens materiais, mas ele é um reino invisível aos nossos olhos, mas nós fazemos parte do reino de Deus, do reino invisível. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, ela não está limitada ao Brasil, ela não está limitada às Américas, mas ela é mundial. Ela é uma igreja que existe em todos os lugares onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Ali o Senhor Jesus se faz presente. Isso significa que Jesus está no meio de nós. Por favor, me ajude a pregar nesta noite. Diga para 4 pessoas: Jesus está no meio de nós. Jesus está no meio de nós, primeira pessoa. Jesus está no meio de nós, segunda pessoa. Jesus está no meio de nós, terceira pessoa. Igreja que vai ser arrebatada, Jesus está no meio de nós, e é por isso que nós glorificamos a Deus. Ele está aqui. Aí, irmão, como o povo não tinha entendido, Jesus explicou. Ele disse assim: ó, todos que vieram antes de mim são ladrões, são pessoas que queriam enganar vocês. Irmãos, escute a voz do Espírito Santo. Quem quer tomar o lugar de Jesus, quem quer ser dono das coisas de Deus, são ladrões, não são verdadeiros. Porque como é que você sabe que um povo que se reúne é um povo de Deus? Como é que você sabe que o local onde você está congregando, como este local aqui, é um local de Deus ou não é? É quando o nome de Jesus é o principal nome. É quando o nome de Jesus é glorificado e exaltado. É quando o nome de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, está acima de todas as outras pessoas. Irmãos, é muito engraçado algum tipo de pessoa que a gente vê que não tem conhecimento, não lê a Bíblia, não busca Deus, e eles ficam se degladiando pela figura humana. Eles ficam dizendo como
pastor não é pastor, é ladrão, é salteador, é enganador. Então, para você saber o caminho certo é Jesus Cristo. A porta, ele diz agora: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, disse Jesus, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O que significa isso? Se o local onde você estiver, a porta não for Jesus, se o local onde você estiver, o nome de Jesus não é o centro, mas o poder só se manifesta através do irmão A. O poder de Deus só se manifesta por intermédio da irmã B. O poder de Deus só acontece se o fulano de tal estiver presente. Esquece. Isso aí não está de acordo. Porque aonde reúne o povo em torno do nome de Jesus, as coisas acontecem, os milagres acontecem, as portas se abrem, o poder de Deus se manifesta. Não é porque tem um irmão a Deus ser presente, ou a pessoa com título a Deus ser presente, mas é pela presença de Jesus Cristo. É porque ele vive, é porque ele está aqui, é que Deus vai abençoar a tua vida nessa noite. É porque ele vive, é porque ele está aqui, que você recebe a sua vitória nessa noite. É porque ele vive, é porque ele está aqui, que Deus toca na tua vida. Eu poderia ter faltado, eu poderia não estar aqui, qualquer pessoa poderia ter faltado, mas Jesus não pode faltar, porque ele é o dono da bênção, ele é a porta onde você entra, onde você sai e onde você encontra o resultado. É isso que você precisa saber, para que você viva bem a sua vida, para que você dirija bem a sua vida, para que você seja um ótimo cristão, uma ótima cristã, porque tudo está em Jesus Cristo. E aí ele fala que o ladrão, representando o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E muitas pessoas estão nesse caminho, matando, roubando, destruindo. Isso é a obra do diabo. Esta é a obra de quem segue o diabo. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas aí Jesus fala dele mesmo. Eu vim, disse Jesus, e ele veio aqui para isso. Você está entendendo? Ele está em nosso meio para isso, para dar vida e vida com abundância. Ele chegou aqui e você pode receber vida nessa noite. Ele chegou aqui e você pode receber vida abundante nesta noite. Ele chegou aqui e você pode receber o que Deus tem para te entregar nesta noite, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para dar vida e vida com abundância. E aí ele diz: eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha a representação. O que eu sou? Eu sou ovelha. Vocês são o que, igreja? Isso. Vocês são as ovelhas de Jesus. Vocês não são ovelhas do pastor da terra. Vocês não são ovelhas da igreja da terra. Vocês são ovelhas da igreja que vai ser arrebatada. Vocês são ovelhas do pastor todo-poderoso chamado Jesus Cristo. Isso precisa ser repetido várias vezes. Isso precisa ser internalizado no teu coração, na tua alma, na tua vida. Porque quem lidera, quem pacifica a tua alma, quem pacifica o teu coração, quem está junto com você é Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, irmão, porque Ele está aqui hoje, e é por Ele que eu estou aqui, é por causa dele que você está aqui, porque o nome dele é o principal aqui nesse lugar. Eu não gosto, meus irmãos, dessa coisa onde tem nomes de pessoas famosas, porque pessoas de fama, homens de fama, a Bíblia fala sobre isso, eles atraem multidões. Homens de fama atraem pessoas abraçando, pessoas pegando, pessoas próximas, porque são homens de fama, mulheres de fama. Agora, os servos de Deus, eles não estão atrás de homens de fama,
de mulheres de fama, de pessoas que ocuparam o lugar do Senhor Jesus, de pessoas que ocuparam e se sentem donos da massa, donos da multidão, porque onde o nome dele chega, a massa chega, a multidão chega. Não, irmãos, o Senhor Jesus, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Quando alguém chamar ali, olha, na multidão, esses nomes, homens e mulheres de fama, essas pessoas que têm nome, não, você não vai me ver lá, você vai continuar me vendo aqui, aonde nós reunimos em torno do nome de Jesus Cristo, e ao nome de Jesus seja a honra, seja a glória, sejam os louvores hoje para todos sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e despreza. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Irmãos, nas grandes lutas da vida, nas grandes dificuldades da vida, você não vai contar com os mercenários, porque a palavra mercenário está dizendo aquela pessoa que quer levar vantagem em cima de você, aquela pessoa que quer que você tire um pouco que você tem e dê para ela, aquela pessoa que quer destruir a sua vida, aquela pessoa que quer destruir a sua alma, aquela pessoa que quer te prejudicar, aquela pessoa que quer fazer com que você seja um servo dela, um seguidor dela. Esse tipo de pessoa, na hora da dificuldade, desaparece. Eles estão no momento festivo, eles estão no momento em que as pessoas estão bem financeiramente, eles estão no momento onde a pessoa está esbanjando saúde, eles estão no momento onde a pessoa pode dar alguma coisa em troca para eles. Mas no momento da dificuldade, no momento que vem o lobo da doença, no momento que vem o lobo da miséria, no momento que vem o lobo do abandono, no momento que vem o lobo da destruição, a situação difícil, essas pessoas mercenárias nos abandonam, essas pessoas mercenárias vão embora, essas pessoas mercenárias se afastam. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus nunca vai te abandonar, Jesus nunca vai te largar, Jesus nunca vai te deixar, Jesus sempre estará do seu lado, Jesus sempre estará com você, esteja você passando o que você estiver passando, esteja você na situação que for, jamais Jesus te abandonará, Jesus sempre estará com vocês, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o pastor da tua alma, ele é o pastor da tua vida. E voltando ao tema dessa mensagem: e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Aquilo que não for a voz do pastor Jesus, aquilo que não for a voz do Evangelho de Jesus, aquilo que não for a voz do significado de Jesus na tua vida, aquilo que não for a voz da sua vida no altar de Deus, aquilo que não for a voz da sua vida correta diante de Deus, aquilo que não for a voz que leve você para o caminho da santificação, aquilo que não for a voz que leve o caminho para você até Deus, se afasta. É a voz do lobo, é a voz do mercenário, é a voz do enganador, mas a voz de Jesus você precisa reconhecer. A voz de Jesus está aqui, olha, na Bíblia, na palavra de Deus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O único que deu a vida por nós foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que teve a capacidade de morrer no nosso lugar,
não desse aprisco, estava se referindo a Israel, ao povo de Israel. Então as demais ovelhas somos nós. Também me convém agregar estas, ou seja, Jesus me agregou, Jesus te agregou. Quantos foram agregados por Jesus Cristo? Você se sente agregado por Jesus Cristo? Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá quantos rebanhos, igreja? Um rebanho e um pastor. Aprenda isso, viva isso. Você é de uma igreja. As pessoas falam assim: pastor, por que existem tantas igrejas? Por que existem tantos nomes de igrejas? Irmãos, porque tem pessoas que elas não concordam com o sistema de uma igreja. Aí elas dizem assim: olha, eu vou abrir uma igreja para mim, para deixar de herança para os meus filhos, para a minha família. E aí ele vai, abre uma denominação, abre uma igreja. Normalmente a maioria das pessoas que estão na frente são pessoas da própria família dele, e ele fica lá fazendo a obra, né? Pregando, evangelizando e tal. Aí outra pessoa vai lá, não concorda com alguma coisa, abre outra igreja. É por isso que existem muitas igrejas, porque existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de comportamento. Existe igreja que tem determinadas regras, outras igrejas que não têm. Existem igrejas que seguem o Evangelho de Jesus, existem igrejas que seguem o Velho Testamento, e isso existe em todos os lugares. Agora, o que nós temos que entender? A igreja de Cristo não são essas denominações diferentes. A igreja de Cristo, ela não está ligada a um tipo de povo. E existem até algumas denominações que dizem que só quem está na igreja deles é que vai para o céu. Existem algumas denominações que, se você começar a frequentar lá, eles dizem que você tem que se batizar de novo, porque você precisa negar o seu primeiro batismo, porque o seu batismo não valeu, e você tem que batizar de novo, porque só vai para o céu quem for batizado naquela igreja A, B ou C. Existem muitas coisas aí fora. Agora, vamos para o que Jesus falou novamente: existe um rebanho e existe um pastor. Não importa qual é a denominação que seja a pessoa, não importa em que lugar ela está congregando, não importa quem são os dirigentes daquela obra, não importa quem são os cooperadores de Cristo naquela obra. Vou falar para vocês: não existem mais apóstolos vivos. Os apóstolos vivos foram aqueles apóstolos que andaram com Jesus, conheceram Jesus pessoalmente e escreveram aqui o Novo Testamento. E esses jovens que se intitulam apóstolos aí estão usurpando o nome que Jesus deu para os apóstolos. Então, não existem apóstolos. Isso daí são nomes, pessoas que se auto-intitulam. Eles se dão o título de apóstolos. O que existe, meus irmãos, diante de Deus são servos e servas do Deus vivo. São ovelhas do rebanho de Deus. O título não importa para Deus. O nome que vem na frente não importa para Deus. O que importa para Deus é que nós somos ovelhas
ensinamentos de Jesus Cristo, porque você está sendo pastoreado pelo próprio Cristo. Você está sendo pastoreado pelo Senhor Jesus, porque você é ovelha. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, disse Jesus, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? E diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Porventura, um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Veja bem, as palavras de Jesus promoviam divisão, como eu acabei de dizer para vocês. Tem pessoas que não acreditam em Jesus, tem pessoas que não acreditam nas palavras de Jesus, tem pessoas que não leem as palavras de Jesus, não seguem as palavras de Jesus, mas no meio dessa multidão de pessoas neste mundo, existem aqueles que estão seguindo o Evangelho de Jesus. Existem aqueles que têm Jesus como seu pastor. Existem aqueles que estão no rebanho de Cristo. Existem aqueles que estão dando ouvidos à voz do Senhor e procuram cada vez mais ler a Bíblia, e procuram cada vez mais aprender da palavra, e procuram cada vez mais se consagrar em oração, e procuram cada vez mais jejuar, e procuram cada vez mais orar, e procuram cada vez mais buscar as coisas que são espirituais, não olhando para os pastores da terra, não olhando para as ovelhas que estão aí por aí, mas olhando simplesmente e ouvindo a voz do seu pastor. O meu pastor está falando, é Jesus, e eu vou obedecer a voz do meu pastor. E os outros que falam por aí, meus irmãos, não vão ter efeito na tua vida, não vão ter efeito para te desviar, não vão ter efeito para te esfriar espiritualmente, não vão ter efeito para te enfraquecer, porque o teu pastor é Jesus Cristo. Um só rebanho e um só pastor. E no final vai acontecer o que nós cantamos naquela canção: somos um. Eu e Deus somos um. Aleluia. Porque chega um momento que o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, e nós somos chamados filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos do rebanho de Cristo, somos ovelhas do Cristo, seguimos a Jesus todos os dias da nossa vida. Servem para seguirmos a Jesus todos os dias da nossa vida. Serve para nós darmos atenção ao que Jesus falou, andarmos como Jesus andou, falarmos como Jesus falou, vivermos como Jesus viveu. E assim, meus irmãos, cada dia nós seremos pessoas abençoadas, nós seremos pessoas realizadas, nós seremos pessoas felizes, porque eu e Deus somos um. Você e Deus, você e o Senhor, Ele fala, você ouve e segue. Para onde Ele te leva, você o segue. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é algo que muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, que nós não estamos seguindo a homens, mas nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Deixe essa verdade entrar dentro de você. Creia nessa palavra, creia neste ensinamento. Não siga homens, não siga A, B ou C, mas siga o Senhor Jesus. Não diga: não vou servir a Deus por causa da pessoa tal, eu não vou fazer a obra de Deus por causa do fulano de tal. Não diga isso, mas diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e o Senhor vai te abençoar. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, por favor, feche os seus olhos agora, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração, medite por um instante nesta palavra. O Senhor Jesus é o pastor, nós somos as suas ovelhas. O Senhor
Senhor Jesus é o nosso guia, nós somos os seus liderados. Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Pense, se o lugar onde você está tem Jesus como centro. Pense, se na sua família Jesus tem sido centro. Pense se no seu local de trabalho o Senhor Jesus tem sido centro. O nome dele tem sido exaltado e glorificado. O nome dele tem sido adorado. Ou será que o nome exaltado é de pessoas? Ou será que o nome exaltado é de homens de fama, de mulheres de fama? Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos diante da tua presença, Senhor, e eu quero te pedir, ó Deus, que cada um de nós venhamos a ter a consciência de que somos ovelhas de um só rebanho, que não existem rebanhos separados, ó Deus, não existem aqui para nós, para os homens, até que existem várias denominações, mas para o Senhor existe um só rebanho, porque o Senhor reconhece os seus servos, as suas servas. E para nós, ó Deus, que haja na nossa consciência esta visão de um pastor apenas. Todos nós somos cooperadores do Senhor, todos nós somos servos do Senhor. Pai, que nós possamos ter a consciência que estamos seguindo a Jesus, que nós possamos ter a consciência que nós estamos indo após Jesus, que nós possamos ter a consciência, Deus, da vida eterna, que nós possamos ter a consciência que o reino do Senhor não é deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma consciência cristã, a termos uma consciência genuinamente evangélica dos evangelhos, a termos uma visão, ó Deus, das coisas espirituais, a termos uma visão das coisas celestiais, ó Deus, e que nesta visão, meu Pai, nós possamos caminhar dia a dia, um só rebanho, um só pastor, e que no meio da nossa caminhada nesta vida, Deus, nós possamos ouvir a tua voz, a voz do nosso pastor, que nós possamos seguir as palavras de Jesus, que nós possamos seguir o caminho de Jesus, que nós possamos seguir os passos de Jesus, que nós possamos seguir, ó Deus, na direção de Jesus. Para a honra e glória do teu nome nós oramos e nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus Cristo.